O Flamengo, pessoal, bora ver o que o pessoal da Jovem Pan lá falou sobre a vitória do Flamengo sobre o São Paulo e jogar com o time reserva. Pilhado, o Thiago Asmar, Fábio Prado, Mauro César, Vampeta e Nilson César. Eles comentaram aí, pessoal. Inclusive, o Vampeta falou que se comparar o time A com o time B, vai dar os dois times tá quase equivalendo. Enfim. Confira aí, pessoal, o que o pessoal da bancada falou aí. E eu queria falar com você até sobre, a gente tá falando do Oscar, o jogo do Flamengo contra o São Paulo. São Paulo no Morumbi, Morumbi lotado, e o Flamengo misto contra um São Paulo misto não tomou conhecimento. O Flamengo foi superior, o Flamengo ganhou fora de casa. O que falar do São Paulo, da atuação do São Paulo e da atuação do Flamengo nesse jogo? Boa tarde a todos. Bom, primeiro que não dá para comparar um time com o outro, né? O time reserva do Flamengo é melhor que o time principal do São Paulo. Então foi natural o que aconteceu, ganhou tranquilo. Não é o jogo que o São Paulo tem que se preocupar em ganhar. O São Paulo está começando a entrar numa zona perigosa, ele está 5 pontos do primeiro na zona de rebaixamento. Esse tipo de jogo que ele precisa ganhar não é do Flamengo. Do Flamengo, o que viesse era lucro, ele não teve chance nenhuma. Então perdeu. Para mim o Flamengo só tem 5 titulares, viu? Pois é. O Santos, o Gabigol, o Pedro, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. O resto para mim é tudo titular. É tudo a mesma coisa. E aí não dá. Tá falando besteira. E aí não dá. É o que eu acho, irmão. E aí Tá, mas tá falando besteira. Aí realmente não dá pra encarar. O Rogério Ceni teve até ele falou espontaneamente, não foi nem pra diminuir. Ele falou, eu não tenho um elenco que o Flamengo tem, né? Ele falou, quando eu fui substituir, eu não coloquei o Everton Ribeiro e o Vidal, eu coloquei 2 meninos da base. É o que tem. Então hoje não tem nível de comparação entre São Paulo e Flamengo de nenhuma forma. Nem que fosse time reserva do Flamengo todo e time reserva, time titular de São Paulo todo, o Flamengo era favorito e foi normal, foi natural o resultado do jogo. Absolutamente natural. Mas então dá pra dizer que o Flamengo com esse time, ele vai ser favorito em quase todos os confrontos, mesmo fora de casa? Perfeito, acho que sim. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que ele, de novo, né, é o Palmeiras e o Atlético. O Atlético tá oscilando, mas daqui a pouco se acerta. É bem a cara do Cuca. Ele Faz um cara a cara Flamengo contra Flamengo, pra você ver. Faz o quê? Um cara a cara Flamengo contra Flamengo. Não, mas tá bom, mas tem titular. A defesa titular hoje, por exemplo, Você não tá entendendo o que eu tô falando. Esses 5 aí faz mais diferença. É o que você sente mais falando. Pelo Mateuzinho, Davi Luiz. Faz um cara a cara Flamengo contra Flamengo, você vai ver onde vai ser a diferença. Eu concordo com o Pedro. Acho que o nível do Flamengo é muito alto. Não, sim, mas tem um time titular. Eu sei, você não tá falando. Eu tô falando, se você tira esses 5 aí, pra mim esses 5 são a base. Se você fazer um cara a cara, esses 5 aí não perde pra ninguém. Os demais você vai ficar pensando, o Davi Luiz com o Pablo. Só esses 5 são titulares. Mas a fase do Davi Luiz com o Léo Pereira tá muito boa, né? Não, mas assim, o Pablo e o... Eu sei, mas não é uma coisa assim, muito longe, um futebol mais do que o do Pablo. Do que... Fabrício, Bruno e Pablo. O Palmeiras ganhou o título 2018, título brasileiro 2018, com o time todo reserva, lembra? Brasileiro 2018, todo reserva. O Flamengo brigaria tranquilamente pelo título com o time reserva. Brigaria tranquilamente. O adversário dele é o Palmeiras, o adversário dele é o Atlético, time titular ou time reserva. O resto, dentro da normalidade, ele ganha. Óbvio que não há normalidade no futebol a esse ponto. Mas, por exemplo, domingo contra o Corinthians. Não sei que time ele vai colocar, mas ele é favorito. Mesmo jogando no campo do Corinthians. Qualquer time que vier do Palmeiras é favorito contra o Corinthians. O Flamengo, joga com quem jogar, ele é favorito. É claro que ele é. Amanhã contra o Corinthians, ele é favorito de qualquer maneira, independentemente dos 2-0. É isso, são times que estão num patamar diferente, né? Então o resultado de sábado foi normalíssimo. Anormal seria o Flamengo não ganhar. Nilson, você que tem contato direto com o Dorival, e aí é uma pergunta que eu também faço pro Mauro. Vocês acreditam que o Flamengo, ele vai focar nas Copas com essa distância que ele tem pro Palmeiras? Claro que a gente vai dizer, mas o brasileiro é muito importante. Mas hoje, o Flamengo é muito forte como favorito na Libertadores e na Copa do Brasil. Apesar de não ter construído a vantagem em casa contra o Atlético Paranaense. Vocês acham que ele hoje tem as Copas como uma prioridade ou não? Ou exatamente no mesmo peso que ele tem que levar as 3 competições? Eu acho que pela grandeza do Flamengo e pelo time que tem, elenco que tem, ele vai brigar pelos 3 títulos. Ele vai brigar. O que o Mauro falou e que nós falamos aqui no começo do programa é verdade. Tem muito chão pela frente ainda do Campeonato Brasileiro, tem muita história. Tem muita água para rolar, muita bola para rolar no Campeonato Brasileiro. E um elenco que tem o Flamengo é um elenco muito provável para ganhar o campeonato junto com o Palmeiras, para brigar pelo título junto. Eu não acredito no Atlético Mineiro mais.
Eu não sei o que está acontecendo lá, mas eu não acredito. Eu acho que o Palmeiras e o Flamengo vão até as últimas rodadas brigando pelo título brasileiro, sim, senhor. Nas Copas, uma noite mal jogada, amigo. Um empatezinho lá contra o Atlético Paranaense, que é um resultado viável lá em Curitiba, né? Eu não acho que o Felipão vai ser bobo para sair pro jogo, não. Ele vai tentar buscar um empate, e aí numa cobrança de pênaltis, o Flamengo pode ser eliminado de uma Copa do Brasil. O jogo de amanhã é amistoso. O jogo de amanhã não vale mais nada. Isso é um amistoso. Isso é um amistoso do Maracanã, uma grande festa, uma outra vitória do Flamengo diante do Corinthians. É um jogo que não vale nada, a não ser pelo peso das camisas de Corinthians e Flamengo. Libertadores já está definido. O Flamengo já passou. E Libertadores não é tão simples assim, não. Tem os argentinos também pela frente que nós estamos descartando aqui. Ninguém fala na possibilidade dos argentinos. O Estudiantes, para mim, vai eliminar o Atlético Paranaense na Libertadores. E é um adversário duríssimo, já ganhou 4 Libertadores. Está lutando para o seu 5º título de Libertadores, o Estudiantes. Então, acho sim que o Flamengo tem força para brigar até o fim no Campeonato Brasileiro também. E ele sabe que as Copas, um pênalti mal batido pode tirar da Copa do Brasil, por exemplo. Ele focaria, Mauro, na sua opinião, nas Copas? Eu tenho a opinião que eu acho que titular absoluto ele vai botar nas Copas por enquanto. Você concorda? Você acha que ele vai ter esse foco em Copas? Ele vai em todas, que eu falei há pouco. Ele vai, inclusive, misturar os dois times a partir da semana que vem. Vai mesmo. Porque ele vai ter que fortalecer o time que vai visitar o Palmeiras. Ele não terá contra o Atlético 2 titulares desse time das Copas. Então, naturalmente, ele vai começar a misturar, como o Felipão misturava também, né? O Dudu saía do banco muitos jogos, o William Bigode saía do banco. Era um misto. Ele usava uma mescla dos dois times em 2018. E o Dorival acho que está fazendo já a mesma coisa, né? E ele tem feito essa gestão muito bem. O jogo contra o Avaí, que era fora de casa, ele não colocou esse time B, ele colocou o time titular com uma mudança ou outra. Ganhou o jogo. Aí colocou um time reserva contra o Atlético Goianiense e contra o São Paulo. Mas no final de semana que vem deve repetir isso contra o Atlético Paranaense, talvez com o Davi Luiz e o Thiago Maia, que não jogarão contra o mesmo Atlético pela Copa do Brasil quarta-feira por suspensão. E aí, contra o Palmeiras, eu imagino que ele vai colocar um time bem misturado. Esse de sábado, misturado com o de amanhã, contra o Corinthians. Com esses caras que o Vampeta falou do meio para frente, todo mundo no jogo. Pedro, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, acho que a não ser que estejam machucados. Acho que todo mundo vai jogar contra o Palmeiras dia 21. Agora, a defesa ele pode mudar. A zaga sábado foi muito bem. A zaga com o Fabrício, o Bruno e o Pablo, ele pode revezar os laterais. O Varela estará em condições até lá para jogar na lateral direita. O Pulgar também, né? O Pulgar também para jogar no meio campo. Então, acho que ele vai misturar e enquanto ele estiver nessa situação, ele vai perseguir todos os títulos possíveis. Ele tem muita qualidade, né? Ele tem muita qualidade. Então, quer dizer, não é o fato de não jogar o lateral titular e jogar o Mateuzinho que muda o Flamengo. Sabe? O Flamengo tem muito. Esse menino, o lateral esquerdo, muito bom também. O Ayrton Lucas. Ayrton Lucas, muito bom esse garoto. Então, o Flamengo tem muita qualidade e eu acho que uma qualidade e um elenco que tem vai brigar, sim senhor, até o fim do Campeonato Brasileiro. Quando eu digo que eu te amo como um irmão, você acredita em mim, não acredita? Hein? Vai falar alguma merda. Quando você diz que não. Olha só, quando você diz começou com amor, vai terminar em merda. Eu tô te falando, porque você fala que você... que botar do cara a cara. Se você ficasse milionário, você sairia daqui. Eu não. Eu não abriria a mão de estar do seu lado. Eu não falei nada disso. Eu falei que tem cara que é maluco que fala assim, se eu não trabalhar... Eu morro, fico doido. Eu não, se eu tiver com a moeda, eu não trabalho mesmo. Tá bom, mas seu pedido... Eu não fico doido, não. Seu pedido pro seu irmão... Não tá legal? Tem que enganar, né, Flávio? O pessoal lá tá de olho. Uma parte que vai embora. Seu pedido pro seu irmão pilhado é uma ordem. É uma ordem. Ele botou cara a cara. Temos aqui os dois times. Cara a cara. Pra você. Tá, mas vai botar lá na tela lá também. Não, na tela já é demais. Os caras não vão conseguir fazer a arte agora, então Os caras tá devagar, não tô trabalhando. Mas ó, vamos lá. Time titular do Flamengo. Vamos lá. Santos, tanto no titular quanto no reserva. Ele sempre joga. Não, você tem que botar Santos e Diego. Não, mas tá bom, mas o Santos que tá jogando no time reserva, então não tem que botar nada. Não, então pronto. Então já tô certo do que eu falei. Vamos lá. Rodinei no time titular, Mateuzinho no time reserva. Pra loucura de Mauro César, eu hoje digo, o Rodinei hoje é muito mais jogador que o Mateuzinho, porque tá jogando muita bola. Tá, mas aí... Sua opinião, muda ou não muda o time entrando no Mateuzinho? Eu acho o Rodinei melhor, mas agora você vai me entender o que eu tô falando. Agora a opinião do Mauro César. Se jogar o Mateuzinho... se jogar o Mateuzinho... O Mateuzinho Varela, mesmo sem estrear.
Mas você entendeu? Mas se jogar um dos três com esses 5... Se mudar o Mateuzinho, beleza. Não é um negócio... Tá bom, não vai mudar é abissal, né? Abissal, né? O Mateuzinho no sábado teve uma jogada que estava sozinho na jogada, ele devolveu a bola para o São Paulo, reiniciou o ataque e finalizou. Eu pensei, momento Rodinei, né? Porque assim, o Rodinei da defesa é um desastre. O Mateuzinho tem momentos que ele mostra por que ele é reserva do Rodinei hoje. Ó, mas eu vou te falar, você tá devendo um elogio pro Rodinei. Eu já elogiei o Rodinei. O Rodinei tá jogando muita bola, né? Do meio pra frente, do meio pra ponta, trás. Ponta, Mauro, ponta, né? Não marca ninguém. Não marca mal pra chuchu. Você entendeu os três aí? Bomba Os relógio. Tá armada. Quando ela vai explodir, eu não sei. Quando ataca o tempo inteiro, vai tranquilo. Ó, vamos lá. Davi Luiz e Fabrício Bruno. O Davi Luiz voltou a jogar bem agora. Não tô falando da carreira do Davi Luiz. Não, mas hoje eu acho o Davi Luiz muito melhor que o Fabrício Bruno. Mas o Fabrício Bruno entrando não compromete também jogando com os outros 5. É isso que eu tô falando. Vai, todo mundo. Flávio, compromete? Eu acho que não, de jeito nenhum, imagina. Tá não compromete. Muda o patamar? Pra mim muda. Eu acho que o Davi Luiz hoje é mais jogador que o Fabrício Bruno. Não, o Davi Luiz tem mais história, mas eu acho que o Fabrício Bruno tá num nível bem legal. Não, o Davi Luiz é melhor, a carreira dele, tudo. E tá bem, mas assim, que eu concordo com o Pedro. Se entrar o Fabrício, beleza, mas claro que o Davi Luiz é melhor. Mauro. Davi Luiz, aliás, a fase do Léo Pereira também se deve muito ao bom momento do Davi Luiz e à experiência do companheiro. Eu gosto sempre de lembrar que o Odivan, que foi zagueiro do Vasco, chegou na seleção brasileira, porque ele jogava do lado do Mauro Galvão. Se jogasse do lado campeão de um da Copa América comigo em 99. Se jogasse do lado de um zagueiro meia boca, ele não chegaria à seleção, mas com o Mauro Galvão era mais fácil jogar, né? Que era um zagueiraço, um cara muito inteligente com relação ao que acontecia dentro de campo, e o Odivan, com posição física e tudo, uma ótima fase, acabou se destacando bastante no Vasco. Eu acho que o Davi Luiz ajuda muito o Léo Pereira. Não só o Davi Luiz, o Felipe Luiz também. Ele olha para um lado, ele olha para trás e vê o goleiro que ele conhece do Atlético Paranaense, que não fica reclamando dele, dando bronca nele, né? Tem goleiro que faz isso. À direita ele olha e vê o Davi Luiz. Na esquerda ele vê o Felipe Luiz e fala, pô, tô tranquilo aqui. Quer dizer, eu posso, né? Ele tá bem sustentado, o Léo Pereira, que aliás teve até uma proposta aí da Rússia, mas os caras não venderam, né? Que loucura, né? Ah, não, mas aí vende não. Logo, vende correndo. Não, Mauro. Nossa senhora. Mauro, mas a fase tá boa. Se aparecer uma grana maior do que o que pagaram por ele, vende correndo, sério. Será que você não acha que o jogador ele pode ter crescido novamente? Que vende correndo, não corre o risco não, vende logo. Vende ontem. Nilson correndo. César, Davi Luiz ou Fabrício Bruno? Ah, mas não é muita diferença. Esse, você perdeu. Muita diferença. Você não tá entendendo o que eu tô falando. Você entendeu? Você não entendeu, ó. Pega esses. É isso que eu quero ver. Pega esses 5 que eu citei o nome. Eu falei o Santos. Tá, então vou Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Outros, você pode botar esses 5 com qualquer outro 6 aí. Não vai ganhar menos pontos. É isso que eu tô falando. Não é que. Davi, os que você tá falando que não mudam, então. Rodinei com o Mateuzinho. Davi Luiz com o Fabrício Bruno. Léo Pereira com o Pablo. Felipe Luiz com o Ayrton Lucas. Thiago Maia com o Vitor Hugo. Não, talvez com o Vidal, né? Vidal. Chegou agora o outro. Não, João Gomes com o Vidal. Seria o segundo volante. Thiago Maia com o Diego. Diego que tá jogando no time reserva. Diego que tá jogando nessa função. Thiago Maia com o Diego. Não vai ser mais. Com a chegada do Pulga, ele deve ir mais pra trás nessa fila aí, o Diego. João Gomes com o Vidal. É isso. Eu concordo com o Pedro. Eu tô falando, se botar esses 5... Eu acho que é muito diferente. Agora sim, pega aí os 4. Tira os 4 aí. Pedro, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro e bote 4. Pra ver se não dá pra ver o impacto que dá, a diferença que dá. Os demais não, pô. Não dá. Jogando com esses 4 aí, os 5 com o Santos, goleiro que eu tô falando. Fica o Flamengo pra mim titular, qualquer um deles que entrar. Esses 5 pra mim é que faz a diferença no Flamengo. Você acha que eles são a espinha dorsal do Flamengo? Até com a chegada do Vidal. O Flamengo tem 15, 16 titulares. Desde que esses 5 estejam lá. É isso que eu quis colocar. É isso que eu quis colocar dessa forma. É uma coisa bem resumida até, assim, sem tanto detalhe. Acho que desde 2019... Independente das coisas, o diferencial são esses caras. Aí com o Bruno Henrique, né? Agora tá o Pedro. O Bruno Henrique não tá. Assim, o diferente, assim, aí tem os trabalhos dos treinadores, tem um monte de detalhe, mas assim, o que é o diferente do Flamengo para outros times, assim? Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro. Bem, voltaram a jogar bem, voltaram a jogar bem. São diferentes. Bem, o Everton Ribeiro voltou a jogar bem. O Pedro teve a volta daqui a pouco. Esses aí. Rapidinho, Flávio, a gente vai para um break rápido na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Taronco, sempre. Viu uma entrevista que eu dei no Esporte Espetacular. Taronco. Excelente. Fala. Não, eu tô dizendo o seguinte, pelo que eu tô vendo do Arturo Vidal, é que eu sempre lembro do Percy lá que você fala. Mas se ele mantiver esse nível que eu tô vendo nesse começo, daqui a pouco ele vai, a lista de 5 vai passar para 6.
Porque é um absurdo. Não é que ele vai jogar no lugar do João Gomes ou do Thiago Maia, dos dois. Porra, ele é muito Ele vai estar no lugar do João Ele Gomes. dá 2 passos e ele fecha todo o espaço de passe do adversário. Posicionamento dele é um negócio absurdo. Ele não precisa nem correr. Ele tá aqui, de repente ele tá indo aqui, o cara chega, não tem espaço para passar a bola. Ele fecha todos os espaços só com a movimentação dele, só com a postura dele. É um jogador muito Flávio, acima no da média. sábado eu fiz o jogo do Corinthians, aí no segundo tempo do jogo do Corinthians tinha começado o jogo do Flamengo. Aí eu desci para aqui pro estúdio aqui no 20, o Bernardo tava, nosso companheiro aqui, tava vendo o jogo. Quando tirou o Vidal, ele ficou maluco. Ele falou, não, pelo amor de Deus, não tira o Vidal, não. Mas Era substituição, né? Cara, né? Pô, tem jogo amanhã. Não, ele já administrando sabe, o tempo, né, do ele Vidal já em sabe campo. da carreira do Vidal, não é novidade. Falei que em algum momento da carreira do Vidal, ele com o Modric, para mim, eram os 2 melhores jogadores de meio campo do mundo. E eu tava falando pro Flávio, eu tava falando assim, ó, Modo, eu tava olhando, ó, você pega, ó, na Liga, né, lá na La Liga, né? Simeone, Ancelotti e Xavi, jogadores de meio campo. Você vai pra Primeira Liga, ó, Guardiola, tem agora o Arteta, você tem o Patrick Vieira, você tem o Lamp e o Gera. Tudo jogador de meio campo. O Conte também foi jogador de meio campo, né? Foi. Todos eles. Aí o Flávio me deu mais alguns exemplos ainda, né? O Pirlo na Itália. Então tem muitos jogadores do meio campo, volante, principalmente, que estão se tornando treinadores uma coisa importantes. Ó, voltando só para aproveitar, aproveitar essa baita audiência que a gente está tendo, para dizer que hoje tem Zico ao vivo no Reis da Resenha, hein? Hoje, eu e Vamp, a gente entrevista o Zico ao vivo no YouTube da Jovem Pan Esportes, a partir de 7h30 da noite, no Reis da Resenha. Vamos falar sobre o time atual do Flamengo, sobre essa geração, todos os assuntos aí com o Zico hoje. Então, um Reis da Resenha histórico hoje, a partir de 7h30 da noite, ao vivo no YouTube da Jovem Pan Esportes. E depois o principal trecho, 30 minutos no domingo, na TV Jovem Pan. Zico hoje, a partir de 7h30 da noite, ao vivo no Reis da Resenha. Fala.